E aí, pessoal, tudo certinho? Nós vamos falar hoje sobre o espaço rural brasileiro. E para falarmos sobre esse espaço, é importante que a gente inicie sabendo um conceito relacionado com estrutura fundiária. Quando eu falo de estrutura fundiária, eu estou falando justamente da forma como as propriedades, os estabelecimentos rurais são distribuídos dentro de um país. E quando a gente pega o histórico dessa formação do espaço rural brasileiro, a gente vai ter como percepção que nós temos um espaço na qual a estrutura fundiária ela é extremamente concentradora. Quando eu falo de extremamente concentradora, eu estou comentando que nós temos muitas terras nas mãos de poucas pessoas. Ou seja, do ponto de vista de quantidade, nós temos uma quantidade muito grande de pequenos imóveis rurais. Quando a gente fala de ocupação de espaço, aí nesse caso, quem se destacam são justamente os latifúndios, ou seja, são menos latifúndios em relação à quantidade, mas eles ocupam a maior área dentro do espaço agricultável do país. E para essa estrutura fundiária ter sido concentradora, nós vamos ter que remeter ao período colonial. Por quê? Nós passamos por um processo de colonização e, no primeiro momento, a distribuição de terras no Brasil se faz a partir das capitanias hereditárias. Ou seja, dividiram-se o território brasileiro em vários lotes, na qual um capitão donatário era responsável por fazer com que essa capitania se tornasse extremamente produtiva. E essa produção era remetida à metrópole, no caso Portugal. Então, um capitão donatário, ele tinha a responsabilidade sobre a terra e essa terra passava de pai para filho. Dentro de uma extensão muito grande, a capitania hereditária era muito grande, essa capitania poderia ser subdividida no que nós chamamos de sesmarias. Então as sesmarias continuam dentro de um contexto de quê? De concentração fundiária no Brasil. E dentro dessa característica, esse período, essa divisão de terras, ela se faz diante da nossa colonização. Depois, quando chegamos em 1822, que marca justamente o ano da nossa independência, o que acontece? Poxa, como que vai ter acesso à terra a partir da independência? Então, basicamente, pessoal, as pessoas tomavam posse da terra. Mas quem tinha condição de tomar posse? Logicamente, quem já era detentor de terras no Brasil. Ou seja, quem já tinha como uma herança a possibilidade, o controle de grandes extensões. Então, as pessoas foram tomando posse de acordo justamente com o seu poder no período e, logicamente, as propriedades foram se tornando maiores e a estrutura fundiária cada vez mais desigual. E dentro dessa ideia de desigualdade, a gente vai raciocinar que foi criado no Brasil, e aí vamos pensar assim, que seria o primeiro conjunto de leis relacionadas com a terra, com o espaço agrário no nosso país, que foi em 1850, quando falamos sobre a Lei de Terras. E a Lei de Terras, pessoal, ela basicamente falava o seguinte, olha só, ela dizia que as terras que já pertencem, ou seja, as terras que já tinham sido tomado posse, elas passam para a propriedade de quem as ocupou. Vamos pensar aqui num exemplo simples. Nessa época eu era lá um grande proprietário ou eu tinha ali uma grande produção porque eu era um herdeiro de uma capitania hereditária, vamos pensar assim. Eu produzia cana-de-açúcar, depois passei a produzir café e eu tinha uma grande extensão de terra. Só que eu nunca comprei essa terra, eu tomei posse dela porque eu tinha muitos escravos, eu espalhava os escravos dentro da propriedade e essa propriedade eu tinha a posse dela. Com a Lei de Terras, essa propriedade passou a ser minha. Ou seja, passei a ter o registro, o documento em cartório. Ou seja, eu nunca comprei terras, eu sempre ocupei as terras e agora elas são minhas. Caramba, isso é certo? Não é. Aí você vai pensar assim depois, Flávio, mas nem todas as terras estavam ocupadas. E aquelas que não tinham ocupação? As terras que não estavam ocupadas, elas passaram a pertencer
A União. Quem é a União? É o governo. Ou seja, então o governo passou a ser o detentor das terras que não haviam sido ocupadas. Ah, beleza, mas agora eu quero ter terra. O que eu vou fazer então a partir da lei de terras? Ah, você quer ter terra? Beleza, então compra. Ué, mas comprar terra? Pessoas antes não compravam, tomavam posse, mas a lei de terras veio para isso, para poder colocar uma regra em relação a ter terras no Brasil, a posse de terras, ou melhor, a propriedade de terras no Brasil. Então, para ter terras no Brasil agora, só se faz através da compra. E aí eu pergunto para vocês, quem tem dinheiro para comprar terra? Obviamente, quem já tinha terra. Então essa lei de terras, o que ela fez? Nada mais do que o agravamento da concentração fundiária. Ou seja, colocou ou tornou o espaço rural brasileiro ainda mais desigual. E nós vamos percebendo que ao longo da nossa história, a gente não vai ter grandes transformações em relação a esse período. Porque a gente vai estar percebendo justamente essa concentração. Então, olha só, eu vou sair aqui do ano de 1850 e vou dar um salto de um século. E estou aqui, em 1950. Por quê? Porque foi só apenas nos meados do século XX que nós começamos a ter os chamados movimentos sociais no campo. E esses movimentos sociais no campo, o destaque principal que a gente vai dar é justamente para as chamadas ligas camponesas, que foram criadas no ano de 1955 e elas tinham um apoio muito grande do Partido Comunista Brasileiro, porque está relacionado muito com a ideia social. Pensa que nós estávamos vivenciando aqui o período da Guerra Fria, então começa a ter toda uma mobilização social no Brasil, voltada justamente para quê? Para a luta por uma melhor distribuição de terras. E dentro desse caminho, em que esses movimentos sociais começam a ocorrer, é necessário que se tenha a condição do trabalhador, ou seja, regulamentar os direitos do trabalhador rural. Todo mundo sabe que as leis trabalhistas elas foram criadas no governo de Getúlio Vargas. Só que essas leis trabalhistas elas serviam para o trabalhador urbano. E então, o que era necessário? Nós termos essas leis também aplicadas ao trabalhador rural. Então, por isso, em 1963, nós tivemos a criação do Estatuto do Trabalhador Rural. Logicamente, pessoal, que a lei foi criada, o estatuto foi criado, mas a implementação dos direitos do trabalhador rural, dificilmente elas foram cumpridas por parte dos grandes proprietários, porque sempre houve no campo uma grande exploração de mão de obra e que, infelizmente, ela se repercute, ela se reproduz até os dias atuais. E aí, dentro dessa condição, em 63, você está percebendo que nós estamos o quê? Período de governo de João Goulart. Depois nós temos o poder nas mãos dos militares. E dentro dessa ideia, quando os militares assumem o poder em 1964, eles criam o Estatuto da Terra. E o Estatuto da Terra, pessoal, dentro das características principais dele, eles fazem o quê? Eles prometem o quê? Justamente a reforma agrária. Vai ser a primeira vez que vai se falar em reforma agrária no Brasil. Agora pensa, não quer dizer que se falar em reforma agrária, que essa reforma agrária tenha acontecido. Na verdade, esse momento da criação do Estatuto da Terra, ele foi justamente para que houvesse, na verdade, a inibição de movimentos sociais, para justamente não termos aqui um ideal do socialismo, porque, volto a dizer, a Guerra Fria estava no auge dela. Então o governo fez o quê? Ele cria a condição de falar assim, olha, não precisa de luta social no campo, não precisa de revolução, não precisa, porque nós, Estado brasileiro, vamos criar as condições para que a reforma agrária aconteça.
Beleza? Então a gente pode dizer que esse período, né, do Estatuto da Terra, ele foi importante de certa maneira. Por quê? Porque ele representou uma grande modernização da agricultura brasileira. Tá? O Brasil se moderniza a partir de implantações, né, de créditos que foram facilitados nessa época para que o agricultor pudesse ter condições de produzir, subsídios do governo. Só que, logicamente, esses acessos ao crédito rural, eles sempre foram relacionados com os grandes latifundiários, ou seja, ele não promoveu, de fato, uma diminuição da desigualdade no campo. Ele simplesmente, esse estatuto, ele foi criado para poder conter os movimentos sociais. Então, modernizou a agricultura, mas manteve uma condição de desigualdade no espaço rural brasileiro. E a reforma agrária, especificamente, ela não acontece de fato. E dentro disso, algumas características são importantes para a gente poder definir, né? Porque vamos pensar, vamos fazer a reforma agrária, mas em que terras? Então você tem que estabelecer que, quando falamos sobre pequenas propriedades, médias propriedades, elas não entrariam no processo de reforma agrária. Seria apenas os latifúndios. Mas o que seria um latifúndio? Então, para definir o tamanho das propriedades, dentro do Estatuto da Terra, nós tivemos o surgimento do conceito de módulo rural. O que é o módulo rural? É o tamanho mínimo de uma propriedade a fim de prover o sustento de uma família de até 4 pessoas. E esse módulo rural, ele tem as suas dimensões variáveis de acordo com o local. Por exemplo, se eu tenho uma região que o local é favorável à prática da agricultura, o módulo rural tem uma dimensão menor. Se eu estou numa região onde as características naturais dependem muito de uma condição especial para um desenvolvimento, então eu preciso de mais terras, por exemplo, eu estou numa região de clima muito seco, então esse módulo rural ele vai ter um tamanho maior. Beleza? Então ele não está relacionado especificamente ao tamanho. Leve em consideração variáveis que fazem com que esse tamanho do módulo rural não seja um padrão para todo o país. E outro fator que se estabelece quando falamos sobre propriedade é justamente algo que hoje está na nossa Constituição, de 1988, mas que fala sobre a função social da terra. E o que é a função social da terra? Ela diz, pessoal, que toda terra tenha como função social, ou seja, como obrigação, a produção de alimentos e matéria-prima. Ou seja, se a terra não cumpre a sua função social, ela está sujeita a passar por um processo de reforma agrária. Por quê? Porque essa terra passa a ser considerada como devoluta. E o que é uma terra devoluta? É justamente uma terra que não é produtiva. Então, dentro desse período pós-criação no governo militar do Estatuto Rural, do Estatuto da Terra, nós temos também em 1970 a criação do INCRA. Anota aí, INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é justamente um órgão responsável por promover a definição dessas áreas que são e que poderiam ser consideradas como devoluta. Só que, basicamente, nós não tínhamos a efetivação das práticas voltadas a uma distribuição melhor de terra. E isso só volta a se tornar presente no Brasil quando nós tivemos o caminho final dos governos militares e começa a ter um novo movimento social no campo, que é a partir de 1984, que nós chamamos de MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. E qual que é o grande objetivo do MST? Principalmente, fazer com que haja efetivamente a ocorrência da reforma agrária, ou seja, fazer com que haja o respeito à definição de função social da terra, ou seja, fazer com que a terra seja de fato produtiva, porque se não for, ela está com a condição devoluta e, consequentemente, passível
a sofrer a reforma agrária. Mas só que não adianta também, pessoal, apenas falar assim, reforma agrária, pronto, beleza, pega a terra, distribui e oferece para os pequenos produtores, os camponeses. Não, nós temos que fazer também com que hajam condições para que esse pequeno produtor que está ali com um minifúndio, ele consiga se fixar no campo. Porque se não adianta você oferecer a terra, mas não oferecer condições para que ele possa se estabelecer nela. Ou seja, um dos grandes desafios da agricultura no Brasil é justamente fazer com que haja a diminuição dos contrastes. Porque, ao mesmo tempo que nós encontramos áreas no Brasil extremamente produtivas, extremamente voltadas para uma agricultura moderna, voltada para o agronegócio, nós temos o Brasil da enxada, que é justamente o Brasil que vive dentro de uma condição precária de desenvolvimento. Só que, por outro lado, o que a gente tem que raciocinar é que é justamente o pequeno produtor, é justamente aquele que pratica a agricultura familiar, que é um dos grandes ou um dos maiores responsáveis por geração de emprego no campo e principalmente pelo abastecimento do nosso mercado interno. Então, mostramos que no Brasil não podemos dizer, poxa Flávio, então quer dizer que a agricultura dos latifúndios ela é uma grande vilã no Brasil. Não, ela gera atividade importante porque ela contribui com o nosso PIB de forma considerável, porque são os produtos que a gente exporta. Mas a questão é que as políticas internas no país fazem com que os latifúndios não tenham um regramento na qual a gente percebe a destruição de ecossistemas. O que a gente está vivenciando recentemente? O Pantanal está indo sendo destruído por queimadas e essas práticas estão relacionadas principalmente com o quê? Com agricultura e pecuária. Existe, pessoal, a condição de se fazer um equilíbrio entre a produção ser mantida e com que haja a possibilidade de preservação dos recursos naturais. Essa que é a grande condição. E se a gente for pensar de uma forma geral, vamos imaginar assim, o Brasil, né, com todas as áreas que o Brasil possui, o Brasil possui 851 milhões de hectares de terras agricultáveis. Sendo que desses 851 milhões, nós já utilizamos, vamos pensar assim, 282 milhões de hectares. Ainda existem aproximadamente 106 milhões de hectares que ainda podem ser cultivados. Flávio, mas se você somar esses 282 com 806, ainda fica uma grande parte, sim, 463 milhões de hectares que não podem ser cultivados. Por quê? Porque são áreas de preservação permanente, são áreas que estão próximas aos leitos dos rios, ou seja, são áreas que são importantes para a manutenção da qualidade de vida, para a manutenção do clima úmido, para a manutenção dos próprios rios, para a manutenção da distribuição das chuvas. Então é justamente esse equilíbrio. Ou seja, nós temos terras que ainda podem ser utilizadas, nós temos que aumentar ainda o nosso potencial de produtividade e não temos necessidade de explorar áreas que devem ser preservadas, para justamente manter o ciclo da natureza e fazer com que a nossa agricultura continue produtiva. E outra coisa, a importância da relação agricultura e meio ambiente é tão grande porque isso interfere do ponto de vista econômico. Não adianta querer produzir muito, destruindo ecossistemas para poder exportar essa produção, sendo que muitos países que compram as nossas mercadorias agrícolas, eles fazem exigências do ponto de vista de, não vamos comprar de vocês se vocês estão destruindo o seu meio ambiente, se vocês não têm políticas de preservação do meio ambiente. E não adianta vir com um discurso superficial, do tipo,
os europeus estão falando que nós precisamos preservar o nosso ambiente, mas eles já destruíram o seu espaço natural. Destruíram? Tá. Problema deles. A nossa responsabilidade está justamente em fazer um processo contrário. Um processo de que a nossa garantia de desenvolvimento se faça junto com um desenvolvimento sustentável. Nós não temos que reproduzir padrões que, como na Europa, que já tem as suas áreas florestais destruídas, ou, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente não tem que fazer com que esses padrões se reproduzam dentro do país. Então, o grande desafio da agricultura brasileira é justamente compatibilizar a permanência de uma grande produtividade, de um dos países que alimentam o planeta, mas também fazer com que haja a valorização do homem do campo, do pequeno produtor e principalmente das áreas naturais. Esse é um grande ponto que a gente tem que comentar sobre a agricultura no Brasil. E dentro disso, falarmos sobre dois aspectos, que é o agronegócio e também comentarmos sobre a agricultura familiar, beleza? E aí, pessoal, o que é importante saber agora? Exatamente o que diferencia as áreas de grande produtividade agrícola no Brasil, que vão corresponder ao que nós chamamos de agronegócio, e as áreas que precisam de avanço justamente por conta da importância do abastecimento da alimentação interna no país, que está relacionado com a agricultura familiar. Quando eu falo do agronegócio, eu estou falando justamente de um conjunto de atividades que contribuem de forma direta ou indireta para a grande cadeia produtiva, seja ela na agricultura ou na pecuária. Logicamente, a gente raciocina que esse agronegócio ele é importantíssimo para o produto interno bruto do Brasil, até porque ele é responsável por grande parte das nossas exportações. Então a gente associa que nos últimos anos nós tivemos grandes avanços do agronegócio e que volto a dizer que é importante para a nossa economia. Então vamos lá. Aumento da produtividade. E para aumentar a produtividade, a gente faz isso de uma forma em que há a implementação de tecnologias. E dentro dessa implementação de tecnologias, fazer com que essa produção também seja mais racional. O que é uma produção mais racional? É que hajam junto dessas técnicas que aumentam a produtividade, a possibilidade de uma conservação do solo, a possibilidade de uma utilização de espécies que sejam modificadas, de uma variedade de espécies que sejam mais rentáveis e principalmente causar menor impacto possível ao ambiente. É um avanço, não quer dizer que especificamente essas práticas são possíveis de serem colocadas no momento em que a atividade é realizada, mas existem as técnicas que permitem essa condição. Outro avanço importante no agronegócio do Brasil foi a chamada Lei Candir. O que é essa Lei Candir? Ela isenta o pagamento de impostos para produtos primários que são exportados. E que impostos são esses? O que a gente chama de ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então a Lei Candir isenta o pagamento de ICMS para bens primários que são destinados à exportação. Então isso permite um aumento da produtividade e também da rentabilidade do produtor. Depois, um melhor gerenciamento das propriedades. E quando eu falo de melhor gerenciamento, pessoal, é entender a propriedade como uma grande empresa rural. Ou seja, aumentar a qualificação daqueles que trabalham, tanto do ponto de vista da produção, mas também da administração dos recursos e dos investimentos que são necessários para que a atividade continue sendo bastante rentável. Bom, esses são os avanços. Por outro lado, existem os grandes desafios. E primeiro, a infraestrutura precária no Brasil. E quando eu falo de infraestrutura precária, pessoal, relaciona principalmente com a questão do transporte. A logística de transporte no Brasil, ela é muito precária. Ou seja, então se gasta muito dinheiro
para poder transportar, fazer o produto chegar até o mercado externo e, consequentemente, isso diminui a rentabilidade. Tá? Você vai pensar nas estradas, a gente utiliza muito o transporte rodoviário, que é muito mais caro, beleza? Além disso, você tem as oscilações climáticas. Por mais que o agronegócio utilize uma agricultura intensiva, com técnicas modernas, mas se ficar grandes períodos sem chuva, consequentemente isso interfere na produção, ou então acontece um período de frio mais extremo, né? Ou um período em que chove além do esperado. Então isso tudo, essas oscilações deixam suscetíveis às condições de produção. O dólar. A variação do dólar interfere no rendimento, porque boa parte dos produtos, boa parte do maquinário, das sementes transgênicas que são adquiridas para a produção dentro do agronegócio, elas são importadas. E se são importadas, de acordo com a variação do preço do dólar, elas podem se tornar mais caras em determinados momentos e prejudicar mais uma vez quem produz. E o outro fator é a grande concorrência externa, que está relacionada com os subsídios agrícolas que os países desenvolvidos promovem para a produção interna. O que é isso? O país desenvolvido cria condições para que o seu produtor produza gastando menos. Então, consequentemente, quando um produto do agronegócio brasileiro chega no mercado externo e sendo um produto competitivo, de qualidade, ele tem que enfrentar essa desigualdade diante desses subsídios que ocorrem. Então, isso é também um dos grandes desafios do agronegócio no país. Por outro lado, o Brasil também tem que pensar em quê? Em valorizar a agricultura familiar. A agricultura familiar voltada para pequenas e médias propriedades e com um grande propósito de produzir alimentos para o mercado interno, onde você associa que o agronegócio ele é muito voltado para a monocultura. Já dentro da importância da agricultura familiar, a gente percebe a diversidade da produção, ou seja, produz grande quantidade de alimentos, responsáveis aí por aproximadamente entre 70% e 80% dos alimentos que chegam às nossas mesas no Brasil está relacionado com a agricultura familiar, gera empregos, ou seja, então isso faz com que haja a manutenção de uma população no campo e dentro disso utilizando-se de técnicas mais sustentáveis de produção. Não estou dizendo que a agricultura familiar ela é orgânica, nada disso. Ela pode se tornar orgânica, mas mesmo assim ela utiliza técnicas menos agressivas ao ambiente, utiliza menos agrotóxicos, por exemplo. Só que, obviamente, o desafio está relacionado com o quê? Com a busca por soluções tecnológicas, pensar muito nessa agricultura sustentável, pensar na questão da produção agroecológica, né? Então, são pontos tecnológicos que permitem um avanço da agricultura familiar, mas isso tem que se tornar acessível para os produtores, para que haja a modernização da sua produção e principalmente garantir a permanência da população no campo. Então a agricultura familiar ela é de extrema importância dentro da garantia do que nós chamamos de segurança alimentar no nosso país. Beleza? Então por isso que eu achei interessante fazer sempre esse contraponto. A gente não pode criar a ideia de que o agronegócio é um vilão. Ele é possível de ser praticado no Brasil. Só que nós temos que ter uma política rígida, principalmente do aspecto ambiental, de preservação das nossas áreas naturais, que são importantes que aconteçam. E, por outro lado, pensar em políticas que incentivem ainda a maior possibilidade de desenvolvimento da agricultura familiar, beleza? Então a gente encerra esse contexto relacionado à agricultura no Brasil e a gente ainda vai dar continuidade para falar sobre alguns pontos que são importantes voltados para as relações de trabalho no campo e também vamos falar um pouquinho sobre a pecuária no nosso país, beleza? Então aguardem que na próxima a gente finaliza esse assunto. Grande abraço!